Olá, vamos dar continuidade ao nosso projeto, agora no exercício 4. Ainda no primeiro capítulo, nós seguimos agora no exercício 4. Já fizemos algumas coisas, como carregar os nossos dados, entender o problema, mesmo que de maneira geral, não chegamos no nível de negócio, de impacto no negócio. Nesse projeto aqui, nessa jornada, nós vamos estar muito mais interessados na parte técnica e ao longo do tempo a gente vai pegando essas percepções assim de negócio. Mas basicamente já para você entender, o seu modelo de classificação ou modelo de machine learning, ele tem que ter um impacto no negócio. Senão não faz sentido a sua presença dentro de uma empresa, certo? Então ele tem que ter um impacto no negócio. E o fluxo de solução, de problem solving, ele não começa com o modelo de machine learning. Ele começa com um problema, e aí alguém identifica esse problema, e aí essa pessoa que identificou o problema, geralmente, o que ela quer é simplesmente resolver o problema. Em muitos casos, a empresa, ou a pessoa, o indivíduo, ele já tem alguma solução. Ele não é completamente ignorante em relação àquele problema, geralmente. Então já existe alguma solução. E aí o modelo de machine learning, a análise de dados, o seu dashboard, etc., entra como algo para melhorar uma solução já existente. Bem, eu não vou entrar nesses assuntos agora. Vamos deixar isso um pouco mais para frente. A gente pode discutir isso também nas lives. Nós vamos aproveitar também as lives para discutir soluções diferentes do que o autor mostra aqui. Então as lives continuam no nosso calendário, sendo aos sábados às 9 horas. Mas hoje, nós vamos fazer exatamente o que o autor do livro recomenda que nós façamos como parte do desenvolvimento do projeto. Hoje vamos dar continuidade no exercício 4. Esse exercício 4 é um exercício sobre identificação de valores duplicados e remoção desses valores duplicados. No exercício 3, eu estou com um livro aqui na minha frente, tá? Lembra que a gente está seguindo esse livro, que chama Projetos de Ciência de Dados. Lembra que o link está aqui embaixo. É um livro barato e que vai adicionar muito para sua formação em dados. Mesmo se você estiver atuando como analista de dados ou já como cientista de dados, sempre bom você praticar, fazer um projeto fora, às vezes, da sua zona de conforto e que vai te trazer enfim, mais uma habilidade aí para o seu leque de habilidades. Nós falamos então na última aula sobre por alto sobre máscara booleana, falamos sobre valores únicos e lá a gente identificou que o número de IDs únicos não é igual ao número de linhas. Isso para a gente é um problema, porque a gente espera que o total de linhas no dataset seja igual ao número de IDs, que cada ID deveria ser uma conta diferente, nós temos contas duplicadas. Vamos lá, vamos começar o nosso exercício 4. O que nós vamos fazer, em primeiro lugar, é abrir o nosso Google Colab. Então, vou mudar aqui a minha tela para o Google Colab e você vai entrar em colab.google, clicar em Open Colab. Se o Google, eh, se está tudo certo com sua conta aí no Google, você vai encontrar o exercício 1, 2 e 3. Hoje nós vamos duplicar esse, esse notebook aqui e fazer o nosso exercício 4. O que nós vamos fazer agora é clicar aqui em View, em Google Drive, esperar, beleza. Agora a gente está vendo aqui os nossos notebooks estão salvos aqui no Google Drive. Eu estou vendo que esse notebook aqui, falta um espaçozinho aqui para ele ficar no padrão, legal. O que eu vou fazer aqui é clicar nesses três pontinhos, Make a Copy, para ele duplicar para mim. Vim aqui de novo nesse lápis ou caneta, Rename, renomear isso aqui para exercício 4. Por enquanto, eu não estou utilizando o GitHub, né? Estou fazendo todo o desenvolvimento aqui. Mais para frente, inclusive a gente pode aproveitar as lives para usar o GitHub e tudo mais. Vamos ver o que a live reserva para gente. Bem,
Se eu der 2 cliques aqui tem como eu clicar com o botão direito, Open with Google Colaboratory. Vamos ver. Beleza, a nossa cópia do exercício 3 está aqui. E nós vamos dar continuidade à nossa análise lá embaixo. Nós vamos colocar aqui duas hashtags. Deixa eu ver se a gente estava usando. Nós estávamos usando duas hashtags para colocar esses títulos, né? Então, 4 ponto. E agora nós vamos continuar a verificação da integridade dos dados. Então, aqui seria uma análise de dados duplicados. Eu vou apertar Ctrl MM e ele vai transformar isso aqui em Markdown e a gente começa a escrever código aqui. Exercício 4 está na página 34. Então, estou olhando para o primeiro passo do exercício 34, que é uma continuação de onde a gente parou. Ele faz uma variável, então, das contagens. Ele vai usar esse ID counts que a gente usou no exercício 3. E o que ele quer entender é quais são os ID counts que são iguais a 2. Eu vou fazer isso aqui e eu vou explicando. Primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em Runtime, Run All, ou apertar Ctrl F9 para ele executar tudo para gente. E aí a gente chega nesse ponto aqui, né, que nós vamos escrever mais código. O código que nós temos ali no livro é mask, acho que é mask, id counts igual a 2. Ele faz esse tipo de código aqui, em que ele faz uma comparação de id counts com 2 e coloca o resultado disso aqui numa variável chamada mask. É, vamos ver só o que isso aqui faz por enquanto, vamos executar. Executem coisas, façam experimentos, tá? Tenta identificar o que isso significa. Olha, o que ele está fazendo aqui é verificando nessa nossa variável. Vamos lembrar o que tinha nessa variável, id counts. Abre o meu OnePassword aqui, id counts. O id counts, ele tem... lembra do nosso último exercício, exercício 3, que o id counts, ele é uma coluna de IDs, e esses IDs, para cada ID nós temos a contagem de vezes que ele apareceu na nossa tabela. Então, por exemplo, esse ID aqui apareceu 2 vezes na tabela, ele está duplicado. E o que é feito aqui em sequência compare para mim cada linha dessa minha coluna de ID counts, em cada linha, verifique se ela é igual a 2. Então, quando a gente executa isso, ele gera uma outra coluna dizendo que esse ID é true, ele é igual a 2, ou seja, ele apareceu 2 vezes, tá? Então ele gera uma sequência aqui para mim de valores true ou false, de verdadeiro ou falso, indicando que essas primeiras linhas que são igual a 2 são verdadeiras e o resto aqui seria false. E aí o que é feito ali no livro, né, é usar esse mask para armazenar o que essa coluna aqui que foi gerada. E aí ele apresenta que ele usa uma técnica aqui chamada de slicing, né, para pegar os 5 primeiros elementos. Então, se a gente fizer isso aqui, nós selecionamos os 5 primeiros elementos dessa coluna mask. Ok? Essa é a parte, isso aqui seria 4.1. Ah, então aqui seria índices, então seria IDs que se repetem. Vou colocar IDs que se repetem só. Depois a gente pode mudar, tá? O nome não é uma coisa que não está escrito em pedra isso aqui. Segunda parte. Acesse o índice de ID count e exiba 5 primeiras linhas como contexto usando o seguinte comando. Ele pede para a gente fazer ID counts. Deixa eu pegar aqui. Ele fala para a gente fazer um ID counts.index. E quando a gente faz o ID counts.index, executa isso, nós vamos ter uma sequência aqui, uma lista de índices da nossa coluna. Lembra que ali no Pandas você tem algumas estruturas que você vai utilizar sempre,
como um data frame. O data frame ele é uma tabela e a series, que é uma série, essa série, na verdade, é uma coluna. Então, para representar uma coluna, o tipo de dado é series. Para representar uma tabela, o tipo de dado geralmente é data frame. Quando nós temos um. Se a gente pegar isso aqui, né? Colocar um type dup mask, nós vamos ver que o tipo de dados, né, desse dup mask aqui é uma série. Portanto, dup mask é uma coluna, certo? É uma coluna, eh, e um data frame, que é uma tabela, é um conjunto de colunas. Então aqui a gente só tem uma coluna. Só que os valores da coluna tá aqui à direita, tá? Esses são os valores da coluna. E o que está aqui à esquerda são índices, que poderia ser numérico, poderia ser a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha e por aí vai. Só que nesse caso aqui, os índices são os IDs, porque o ID count foi construído dessa forma, tá bom? A gente construiu isso aqui no value counts. O value counts ele vai retornar, ele vai pegar essa coluna ID, né? Quando a gente faz o value counts, ele vai transformar essa coluna o ID no índice, e para cada índice ele vai trazer para a gente a contagem, quantas vezes aquele índice apareceu, beleza? Então, quando a gente faz a id counts.index, nós temos o retorno só do índice, do que está aqui, de todo o índice, né? E com esse tamanho aqui, 29.687. E aí ele diz, só para a gente pegar aqui é, os cinco primeiros para visualizar. Então, exibindo os cinco primeiros índices. Em sequência, o que nós vamos fazer é selecionar os IDs duplicados. Em sequência, nós vamos selecionar os IDs duplicados. Já na página 35, na parte 3 do exercício 4, dup IDs, ele cria uma nova variável, e essa nova variável ela tem o resultado de id counts.index dup mask. O que ele faz aqui? Ele pega esse dup mask, ele tá aqui em cima, ele foi definido aqui em cima, lembra que os valores aqui são true ou false. Quando eu uso o dup mask como eh, como uma máscara aqui para o índice, né, lembra que esse index aqui, ele é como eu falei para vocês, ele é uma lista de índices, certo? De IDs, perdão, uma lista de IDs, que é o nosso índice, é uma lista de IDs. O dup mask ele tem true e false. Quando eu uso essa sequência de true e false como dentro do colchetes aqui, para como critério de filtragem, eu estou dizendo que tudo que for true, eu vou retornar. Todo o índice, todo o ID, tá? Todo o ID que estiver atrelado a true, eu vou armazenar em dup IDs. Se a gente fizer isso aqui, executar só essa primeira parte, a gente vê uma sequência de 313 elementos. Esses 313 elementos estavam duplicados, ou seja, eles estavam com ID count aqui, ele era 2, então ele apareceu duas vezes, tá? Então aqui em dup IDs, a gente vai armazenar os IDs que se repetem, ok? Ele faz isso aqui. Vamos para a próxima etapa, 4.4, em que a gente converte o dup IDs em uma lista e obtém o tamanho usando os seguintes comandos. Ele coloca alguns comandos, mas o que ele faz é só converter esse dup IDs para uma lista. Vamos ver por que é feito isso aqui. Se a gente fizer aqui, ó, type dup IDs, isso aqui é do tipo index ali do pandas, então é um outro tipo de dados para representar índices no pandas, né? Eu vou excluir isso aqui e ele quer transformar isso aqui numa lista, tá? E aí, para transformar isso aqui de fato na estrutura de dados lista do Python, a gente vai fazer list e colocar esse nome. E agora sim a gente tem uma lista aqui do Python. Ele armazena isso aqui numa variável chamada dup IDs, coloca um igual,
e ele coloca na tela também a quantidade de elementos que eu tenho nessa lista. Já deu para ver aqui que a gente tem vários elementos. São 313, como a gente tinha visto anteriormente. Ok? Opa, não quero isso aqui não. Próximo, 5. Passo 5. No passo 5, na mesma página 35, eh, verificaremos os dados de Dope IDs exibindo as 5 primeiras entradas com o comando a seguir. Então ele só verifica as 5 primeiras entradas, né, que é verificando os 5 primeiros itens a gente poderia colocar assim, de Dope IDs. Então, 5 primeiros itens. De novo, em live nós vamos falar em maneiras alternativas de fazer o que o autor indica. Hã, vamos dar sequência para um passo 6. No passo 6, agora sim, a gente tem um comando que é um pouco maior, né, do que a gente está acostumado até agora. Vamos ver aqui, passo 6. O passo 6, ele pede para a gente executar um comando a seguir, ele vai usar o lock, e anteriormente, na página 35 e 36, ele vai, explicar um pouquinho falar um pouquinho do lock e do isin, que são técnicas comandos que nós vamos executar agora. Mas o que ele faz é o seguinte, vamos executar o comando que ele indica, e aí a gente já fala sobre ele. Eh, selecionando linhas com IDs duplicados. Nós vamos usar esse dupl IDs aqui para identificar as linhas do nosso data frame que estão duplicadas. Então, o nosso data frame, lembra, é o DF, tá? Esse é o nosso data frame. Só que nós só queremos as linhas em que o ID apresenta algum tipo de duplicidade. E aí a gente utiliza o ponto lock para fazer essa filtragem de linhas. E aí você vai abrir o colchetes e dentro do colchetes você vai colocar a condição de filtragem. Lembra que no Excel, se você quiser apenas as linhas em que de certos IDs, por exemplo, apenas as linhas de certos IDs, você tem que selecionar lá quais são os IDs que você quer que apareça na tela. Ou você quer apenas mostrar as linhas de todas as pessoas do sexo masculino. Aí você tem que fazer a filtragem no Excel, selecionar que você quer apenas o sexo masculino e vai mostrar para você a tabela apenas o sexo masculino. O que a gente está fazendo aqui é uma filtragem, utilizando esse ponto lock. Então a gente fala qual que é o data frame, ou seja, qual que é a tabela. Ponto lock é o método para filtragem. Dentro do colchetes, qual é a condição de filtragem. E aí dentro desse desses colchetes, o que nós vamos fazer é filtrar as linhas. Então, na filtragem de linhas, nós já escrevemos eh, a condição já agora, né? Porque nós podemos eh, colocar uma vírgula aqui no dentro desse colchetes e colocar filtragem, uma condição para filtragem tanto de linhas quanto depois da vírgula para colunas. Então, depois da vírgula para colunas, entra para linhas. Para linhas, o dup, eh, nós vamos usar o nosso dup IDs, porque assim, como que nós selecionamos só as linhas que têm IDs duplicados? O que nós temos que fazer nós já temos a lista de IDs que estão duplicados. O que nós temos que fazer é, é dizer que é selecionar a coluna ID e dizer e usar o isin, tá, com dupl IDs, porque o que nós estamos falando aqui é o seguinte, olha, selecione para mim apenas as linhas do data frame DF em que o, o ID, o ID desse DF, ele está nessa lista aqui.
Então, se esse ID estiver na lista dup IDs, eu quero mostrar essa linha aqui na tela. Se esse cara não estiver na lista que está aqui, que é dup IDs, eu não quero mostrar ele, porque ele não repetiu, entende? Essa é a lógica. Então a gente fez uma condição aqui, uma filtragem, para dizer que nós só queremos as linhas com os IDs repetidos. Nós queremos visualizar o que aconteceu com essas linhas, por que, que eles estão repetidos. E qual que é a condição para as colunas? Não, as colunas nós queremos mostrar todas. Então nós colocamos 2 pontos para dizer que nós vamos mostrar todas as colunas. Se a gente executar isso aqui, vai funcionar e ele vai mostrar para mim apenas os IDs que se repetiram, tá? Então são 626 linhas. Esse ID aqui ele se repetiu, tá? Não está em ordem aqui, mas existe essa repetição. O que ele faz exatamente no livro ali é selecionar apenas os três primeiros, e ele faz um ponto head 10 para ele mostrar que esse ID ele está repetido, mas se você observar bem, agora você pode fazer uma pequena análise e perceber que esse ID está repetido com esse, mas esse cara aqui parece fazer muito mais sentido porque ele tem dados preenchidos, enquanto esse tem zeros em todas as colunas. Se eu tenho valores zeros em todas as colunas, zero em todas as colunas, muito possivelmente essa segunda repetição aqui ela está incorreta. Ela tem o mesmo ID, mas não tem os mesmos valores. Então o que ele vai fazer na sequência é remover as duplicidades de IDs, ele vai remover as duplicatas, tirando essa duplicidade que tem todos os valores zerados. Ok? É isso que ele vai tentar fazer em sequência aqui. Então vamos para o 4.7. No 4.7, na página 37, cria uma matriz booleana com o mesmo tamanho do data frame, usando igual a igual como mostrado. Então, aqui a gente vai preparando a matriz booleana para filtragem do data frame. O que nós vamos fazer nessa etapa é fazer essa condição aqui, df igual a zero. Quando nós fazemos esse df igual a zero, nós comparamos todos os valores do data frame da tabela com esse número aqui, que é zero. Tudo que for false significa que o valor dessa célula não é zero. Tudo que for true significa, né, que esse valor aqui ele está zerado. Tá? Se eu tiver tirando o ID, se todas as colunas forem zeradas, para o nosso caso de uso aqui, isso não tem muito valor para gente. Ok? Então, essa aqui é a condição, e ele chama isso aqui, ele coloca isso aqui numa variável, df zero mask. Ele cria uma máscara booleana, algo que foi discutido no exercício anterior, né? Ele começa a falar sobre isso na página 32, tá? Máscara booleana. Mas é uma condição, né? Essa condição ela fica aqui guardada. E daí nós vamos para o passo 4.8. No passo 4.8, ele diz que nós precisamos criando uma série booleana. Ele diz que nós precisamos criar uma série booleana com df zero mask ponto iloc, abre colchetes, dois pontos, vírgula, dois pontos, já eu explico que é, ponto all axis igual a 1. Se a gente executar isso, nós vamos ter uma, ah, uma série, tá? E se eu colocar aqui um ponto sum no final, nós vamos ter o valor 315. Ele faz ali de uma outra forma, ele coloca tudo isso aqui numa variável, feature mask zero mask igual, tá? Executa isso. Ele faz depois a soma dessa forma, com sum feature zero mask.
Essa, essa variável aqui é criada eh, como uma máscara booleana, porque ele vai utilizar isso depois para fazer uma outra filtragem um pouco mais para frente. O que ele quer identificar aqui são todas as linhas e quase todas as colunas, ok? Quase todas as colunas, tirando a primeira, que é o ID, em que todos os valores, ou seja, os valores em linha, todos os valores em linha são igual a true, são verdadeiros. Eu vou executar isso aqui desse jeito, ó. Aqui ele não mostrou nenhum, deixa eu colocar um ponto red 20. Todos são false aqui. Vou aumentar um pouco mais se a gente acha um true. Não tem nenhum true aqui pra gente ver. Vamos ver tail, que ele pega os últimos. Ah, se ele pegar os 30 últimos, eu achei um true aqui. Perceba o seguinte, esse valor aqui é true. Por que esse valor é true? Por que ele retornou o 29.975 como true? Porque se a gente pegar essa linha do data frame, tirando o ID começando no índice 1, não no índice 0, começando no índice 1, tirando o ID, lembra que aqui eu estou me referindo à linha e aqui eu estou me referindo à coluna. E quando a gente usa o iLock em vez do lock, nós nos referimos a linhas e colunas por meio de números, começando do 0, tá? Então, se a gente começa do 1, a gente tira o ID e começa da primeira coluna, fora o ID, tá? Então seria a segunda coluna. Tá? A gente começa da segunda coluna até o final. Com esses 2 pontos aqui, 2 pontos, é de 1 até o final, ou seja, da segunda coluna, tirando o ID, até o final. Se nós considerarmos todas as linhas e a segunda coluna até o final e verificarmos se nós temos valores true em todas as colunas da minha linha, dessa linha, se todos os valores forem true, eu vou marcar essa linha como true. Trocando em miúdos, o que ele está fazendo aqui é identificando qual é o índice de todas as linhas da minha tabela, quais são os índices em todas as linhas da minha tabela, em que nós temos 0 em todas as colunas. Lembra que o valor está duplicado, que o índice está duplicado? Lembra que um dos índices tem valores e o outro que está duplicado está tudo zerado? O que ele está fazendo é identificando os índices desses que estão zerados, porque ele vai querer remover isso na sequência. Então, desse jeito aqui, a gente encontra esses índices. Os índices que estão em false é porque eles têm valor, ok? E os que estão true, todos os valores são zerados, ok? Então, ele cria aqui essa máscara, feature mask, que nós vamos usar na sequência para remover os que estão zerados. Então, nós encontramos 315 linhas que estão zeradas. Tá? E essas linhas que estão todas zeradas, para a gente não tem valor. Não tem valor para o nosso caso de uso. Tá? É isso que o autor indica. Ah, na verdade, essa soma aqui, essa verificação, ele faz num 4.9, que é soma de linhas com todas as colunas zeradas, exceto o ID, que é a primeira coluna. Depois, no 4.10, nós vamos utilizar essa máscara aqui, que tem true para tudo que está zerado e tem false para as linhas que tem valores. No 4.10, nós vamos eliminar as linhas zeradas. As linhas com todas as colunas zeradas. Tá? E para eliminar, ele faz um df.lock e ele vai utilizar o feature zero mask, ok? Vírgula. E aí a gente quer todas as colunas, só que nós não queremos todas as linhas. Nós queremos eliminar todas as linhas que estiverem zeradas. Se nós queremos eliminar
todas que estão zeradas, ou seja, quais são as linhas que tá tudo zero? São as linhas em que o índice aqui ele é true. Tudo que for true nessa máscara é porque tá zerado, lembra que a gente falou disso? Então, para a gente tirar tudo que for true, nós temos que usar um till no antes da nossa máscara para dizer que nós queremos o contrário. Nós queremos fazer o contrário, então. Se nós queremos tirar e nós temos uma máscara que tem true para as linhas que tem um conjunto de zeros, nós queremos trocar esse true para false, tirando aquilo que tem as linhas são todas de zero, né? E deixando apenas as linhas que têm valores que são úteis para gente. Vamos executar. Tente executar. Ó, perceba que tem valores, tá? Que tem os valores aqui estão preenchidos. Se a gente tirar esse till aqui, todos os valores estão zerados. Porque o lock ele vai selecionar tudo aquilo que é true aqui na máscara. E tudo que é true são esses que estão zerados. Mas se eu colocar o till, o lock ele vai selecionar tudo que é true. E quando eu coloco o till, eu transformo o true em false e false em true. E aí a gente consegue pegar o resultado que a gente quer. Ele faz um copy para fazer uma cópia dessa tabela que ele está gerando. E ele coloca essa cópia da tabela em def clean 1. Ok? Daí a gente vai para a próxima página, que é a 38, para fazer a parte 11. Tá acabando, hein? Parte 11. A parte 11 é uma verificação do shape e a parte 12 é a verificação dos valores únicos. É para saber se a gente realmente resolveu o problema. E aqui vai uma dica para você. Toda vez que você resolver um problema, certifique-se de que você realmente resolveu o problema. Então, código para identificar, código para resolver e código para verificar se resolveu de verdade. Então, verificando shape do data frame, um df clean 1.shape para ver como é que ficou o nosso data frame depois de eliminar linhas, tá? E aqui no final, verificando se o problema foi resolvido. E aí, para a gente saber se o problema foi resolvido, a gente faz o que a gente fez no início para identificar o problema, que é com NUnique, e comparar aqui o shape com o NUnique. Agora sim, cada linha é um ID. Essa aula demorou um pouco mais de tempo, porque fiquei explicando, algumas coisas demoram um pouco mais a explicar. É, se você não entendeu muito bem a parte do lock, a parte do feature zero mask, a parte de máscara booleana, muito possivelmente você precisa revisar lógica booleana, o que são condicionais, o, o que são condições no if else lá do Python. Isso ajuda você a entender a lógica booleana aqui. O till é o negativo, é o not. Existem outras coisas que nós vamos utilizar, como o end, o or, o shore. Eu não sei se a gente vai usar todos, mas é importante você entender lógica booleana, ok? Isso é muito importante na programação e não só aqui. A gente já usa de maneira intuitiva no Excel e por aí vai. Mas aqui com linguagem de programação parece que é um pouco mais nebuloso. Então eu recomendo você revisar. Isso procurando mesmo vídeos na internet, tá? Não deve ser difícil achar porque é um conteúdo que aparece tanto na programação quanto fora dela, que é a lógica booleana. E também pesquisar um pouco sobre máscaras booleana, que aí vai ser um pouco mais específico, voltado ali para o Pandas. Pode perguntar para o ChatGPT, vê lá o que você consegue tirar lá do ChatGPT. Bem, a gente termina por aqui o exercício 4, ainda bem, né? Demorou um pouco mais. E na próxima aula a gente começa o exercício 5. Espero vocês lá. Até mais.